O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. O resultado parcial de um experimento realizado pelo Fermilab na medição do campo magnético do Muon, uma partícula que consiste basicamente em uma versão mais pesada e instável do elétron, causou certo alvoroço, porque pode dar pistas sobre o que existe além da física do modelo padrão de partículas elementares. O resultado, anunciado na quarta-feira, 7 de abril, veio em um conjunto de artigos científicos e, se confirmado, pode oferecer um caminho para a descoberta e a compreensão de componentes ainda não descritos pela realidade física. Lembremos, o modelo padrão resume tudo o que conhecemos sobre partículas elementares regidas pela mecânica quântica, mas ali não tem nada que dê pistas, por exemplo, do que são a matéria escura e a energia escura, para citar duas coisas que muito provavelmente precisarão de física que vai além desse modelo padrão. Desde a descoberta do bóson de Higgs, que completou essa tabela básica, os cientistas procuram pistas do que pode estar adiante. Será que esse novo resultado do experimento Muon-G-2 pode ser o caminho? Eu bati um papo mais cedo com o físico Rogério Rosenfeld, do Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo, e ele contou direitinho como é que é essa história. Confira aí. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a experiência do G-2 do Muon, que foi divulgada ontem pelo Fermilab, como a maioria de vocês devem saber. Então, eu queria começar falando o que é o Muon. Então, o Muon é uma partícula elementar que é o irmão mais pesado do elétron. Ele é idêntico ao elétron, com exceção da massa dele, ele é 200 vezes mais pesado do que o elétron que todo mundo conhece. Por conta disso, também ele é instável. O Muon se desintegra rapidamente, enquanto o elétron não. E muons e elétrons, eles são como pequenos ímãs. Então, eles têm um campo magnético associado. E essa grandeza G é a grandeza que mede esse campo magnético. Mede como que o muon poderia interagir com o campo magnético externo. Então, a gente chama isso de momento de dipolo magnético do muon, tá? Ou do elétron. Em primeira aproximação, esse G, fator G, ele é igual a 2. E isso foi estabelecido pelo físico britânico Paul Dirac em 1928, quando ele inventou uma equação relativística que descreve o elétron e o muon também. E ganhou o prêmio Nobel por isso. Acontece que isso é uma primeira aproximação. E em nossas teorias, a gente consegue além da primeira aproximação. A gente consegue calcular correções a aproximações. E a primeira correção com relação a essa propriedade do muon ou do elétron foi calculada pelo físico Julian Schwinger, que também ganhou o prêmio Nobel por causa disso, em 1948. Então, Julian Schwinger calculou a correção para esse fator G, que hoje, então, o G seria 2. Então, a gente escreve essa correção como sendo G-2. Particularmente G-2 sobre 2, isso é uma convenção. E esse G-2 sobre 2 é o que se dá o nome desse azinho aqui, que é o que a gente chama de momento magnético anômalo. Então, tanto o elétron quanto o muon têm um momento magnético anômalo. E nessa primeira correção, tanto faz se é um elétron ou se é um muon. Tá? Esse é o valor que o Schwinger obteve. Então, o Schwinger obteve esse valor aqui, que a primeira correção dá para o momento magnético anômalo, a gente diz anômalo, porque se fosse 2 seria 0, certo? É o normal. É anômalo porque é diferente de 2. A primeira correção é dado por essa constante chamada alfa, dividido por 2π. Então, π é o número que vocês conhecem, 3,1416. Esse alfa é uma constante chamada constante de estrutura fina que está relacionada com a carga elétrica das partículas elementares, do elétron e do muon. E o valor dela é 1 sobre 137. Esse é o valor desse alfa. Aliás, essa expressão, alfa sobre 2π, tá no túmulo do Schwinger. Na pedra do túmulo do Schwinger tem alfa sobre 2π, porque esse resultado foi super importante. Isso foi em 1948. Então, se você colocar esse alfa sobre 2π, você vai obter esse resultado de 0,00116. Esse é um resultado que é simplesmente colocar alfa igual a 137 naquela expressão que você vai obter. Agora, depois de 1948, ao longo de décadas,
correções cada vez mais precisas foram calculadas. Isso é uma coisa extremamente complicada de fazer. É um cálculo teórico extremamente complicado. E, às vezes, nem está sob um controle muito preciso, como eu vou falar daqui a pouco. Então, essas correções elas foram ficando cada vez mais refinadas com o tempo, ao longo das décadas, 40, 50, 60 anos, e elas foram computadas dentro de um modelo. E é o modelo padrão das partículas elementares. Então, todo o cálculo teórico foi feito dentro dessa hipótese de que o modelo padrão, que a gente chama, é o modelo que descreve a natureza. E o cálculo teórico mais preciso que nós temos atualmente, depois de décadas de trabalho de centenas de físicos, é esse valor impressionante. É esse valor impressionante aqui. Então, eu coloquei a Mi, e agora eu coloquei a Mi porque é do míon. Quando você vai nessas correções superiores, faz diferença se é elétron ou se é míon. É uma tecnicalidade, mas faz diferença. Então, esse é o cálculo teórico mais preciso atualmente para o momento magnético anômalo do míon. E olha a precisão que a gente tem hoje. Então, a gente saiu do Schwinger, que era 0,0016, para 0,00116-59181. E esse número 4 que eu coloquei aqui é a incerteza que no último dígito. Então, a gente conhece esse número, é uma precisão incrível. E esse é o número mais preciso calculado, ou um dos números mais precisos calculado na teoria. Um número calculado teoricamente. Muito bem. Agora vamos para a parte experimental, a medida experimental. A medida experimental que foi anunciada ontem foi um resultado obtido por um experimento no Fermilab, que é um laboratório perto de Chicago, nos Estados Unidos. E havia um outro experimento que foi realizado 20 anos atrás, num laboratório chamado Brookhaven, perto da cidade de Nova York. Combinando esses dois resultados, o resultado do Fermilab foi muito consistente com o resultado de 20 anos atrás do Brookhaven. E combinando esses dois resultados, ontem, né, foi divulgado que o resultado experimental é esse daqui. 0,0011659,206. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que o acordo entre a previsão teórica e a medida experimental é incrível. É incrível esse acordo, tá? A diferença é uma pequena diferença nas últimas casas. Ok? Incrível. No entanto, há uma diferença. O acordo não é perfeito. E, devido aos pequenos erros reportados, aqui é o erro, na última casa decimal parecido com, é igual ao erro na última casa decimal na teoria, devido a esse erro ser muito pequeno, essa diferença é estatisticamente significante. Essa é a palavra que a gente tem que lembrar. Então, essa diferença, ela pede uma explicação. Ela não é explicada pelos erros experimentais. Tá? Ela é estatisticamente significante. E hoje, ela se alguém entende o jargão, ela é da ordem de 4,1 desvios padrões de diferença. Essa é a unidade que a gente usa para descrever discrepâncias. Tá? É uma discrepância estatisticamente significante. Então, eu vou terminar falando o seguinte: o que significa essa diferença? Então, essa diferença pode indicar 3 coisas. Primeiro, existe algum erro experimental que não foi identificado. Isso é sempre possível. Essas experiências são extremamente complicadas, sofisticadas, para conhecer e medir com muita precisão. Algum erro sistemático pode existir. Segundo, existe um erro no cálculo teórico que não foi identificado. Esses cálculos também são extremamente sofisticados. Em particular, tem uma componente desse cálculo, que o nome técnico é polarização hadrônica do vácuo, é o nome técnico. É uma componente muito difícil de ser estimada, calculada teoricamente. E há um novo resultado que, por coincidência, foi publicado no mesmo dia do anúncio, ontem, que mostra que um outro cálculo, usando técnicas diferentes do cálculo original,
mostram uma diferença no cálculo teórico que vai na direção do experimento. Pode diminuir, então, essa diferença entre experimento e teoria. Então, isso é uma coisa que a gente ainda está a ser verificada. E a terceira hipótese, que é o que todo mundo fica torcendo sempre, é que o modelo padrão é incompleto. Isso que hoje, no repositório de artigos da minha área, em física de partículas, apareceram mais de 30 artigos, com explicações as mais variadas possíveis de modelos além do modelo padrão que foi testado, que poderia explicar essa discrepância entre essas duas medidas. Então, a conclusão é, temos que esperar e fazer mais testes. É isso que eu queria falar, Salvador. Legal. Rogério, posso te fazer um par de perguntas? Claro. Vamos lá. Primeiro, é claro, concordo com você, e é óbvio que temos que esperar mais testes, mas uma coisa que a gente tem comentado ao longo dos anos, e até você originou uma expressão que eu acho muito, muito feliz, que você apresentou no seu livro, que você fala de post-Higgs depression, né? A depressão pós-Higgs. A gente descobriu o bóson de Higgs, que era a última coisa prevista de forma concreta ali no modelo padrão, e agora a gente está meio sem rumo, não sabendo muito bem para onde ir, né? Um resultado como esse, embora ele tenha explicações como a possibilidade de um erro experimental ou um erro na forma de cálculo aí do lado teórico da pesquisa, ele pelo menos abre caminho para você especular coisas que estão faltando e aí você ter pelo menos uma linha guia do que procurar, não? Isso é parcialmente verdade, Salvador, porque assim, em física de partículas, existem duas maneiras de você descobrir coisas, partículas novas, né? Uma que a gente chama de método direto e outra um método indireto. O método direto é aquela que você vai no acelerador de partículas e produz partículas novas, foi como o Higgs foi descoberto. O método indireto é através de precisão. E isso é exatamente um exemplo do método indireto, através da precisão. Você viu a precisão teórica e a precisão experimental. E tem uma discrepância. Acontece que quando é o método indireto, você não tem ideia do que está acontecendo. Você não tem muitas possibilidades. E por isso que apareceram 30 e poucos trabalhos hoje explorando diferentes possibilidades. Então não te dá um guia, assim, falando, olha, é esse tipo de modelo. Não dá. Ele fala, olha, a gente não sabe o que é. Pode ser que seja a gente não sabe isso. Vocês, teóricos, usem sua imaginação, inventem um modelo e vê se explica. Então não é uma guia nesse sentido de descobrir uma partícula nova. Entendeu a diferença? É um resultado indireto. É uma discrepância que pode ser proveniente de uma física nova. Essa física nova aparece essas correções super pequenininhas, mas a gente não sabe o que é. Então, mas isso, de certa maneira, faz uma restrição aos teóricos, porque antes era céu azul, eles inventavam o que eles queriam, porque não tinha nenhum constraint, digamos, experimental. Esse, pelo menos, fala para os teóricos, inventem aí o que vocês quiserem, mas tem que caber nesse resultado aqui. É verdade, mas se você usar esse argumento, você pode dizer que já existia esse constraint, esse vínculo. Porque o resultado, antes mesmo do Fermilab, já era excelente. Já era uma precisão tão boa quanto a de hoje. Então, o resultado do Fermilab não trouxe grandes novidades. Essa é a verdade. Agora, outra coisa que eu quero dizer é que esse experimento no Fermilab está só começando. E a ideia, o objetivo desse experimento é diminuir o erro experimental. À medida que você diminui o erro experimental, se esse desacordo continua, ele fica cada vez mais... aconteceu uma coisa. Ele fica cada vez mais estatisticamente significante. Então, a gente tem que esperar. Mas você tem razão. Antes do experimento do Fermilab, já havia uma discrepância. Essa discrepância, lembra que eu falei nessas unidades de sigma? Estava em 3,7 sigmas. Agora foi para 4,2 sigmas. Isso vai mudar alguma coisa na cabeça dos físicos? Acho difícil, mas foi suficiente para motivar um monte de trabalhos hoje. Mas eu não diria que é algo, como os meus amigos dizem, earth-shaking. Não é um terremoto na física isso daí. Quer dizer, é interessante, mas não chega a ser empolgante. Não é uma coisa que você fala, nossa, agora para tudo, achamos um caminho. Não é. Infelizmente não é. Gostaria que fosse, né? Mas não é. Mas, por outro lado, incita as pessoas, principalmente os mais jovens, como eu já sou mais velho, eu sou meio como é que carimbado nessas coisas, né?
Mas os mais jovens estão adorando isso daí, estão colocando cada vez mais modelos que podem explicar. O interessante também é que tem outras anomalias pequenininhas no modelo padrão, que não ganham tantas notícias, e a ideia é que, de novo, com precisão, e essas anomalias podem estar correlacionadas. Então, uma coisa importante, hoje em dia, que você procura um modelo novo, é que explique não só o G-2 do 1000, mas também o decaimento do meson B, enfim, outras medidas que estão mostrando pequenas anomalias, também da ordem de 3 desvios padrões, 3 sigmas. Agora, só para terminar, você mencionou 3 possibilidades: um erro teórico, um erro experimental ou uma novidade no modelo padrão. A essa altura, o fato do experimento do Fermilab seguir a mesma trilha do de Brookhaven lá em 2001, meio que deixa essa possibilidade de erro experimental menor que as outras duas? Erro experimental é uma coisa muito delicada, porque existem erros que a gente chama de sistemáticos. Então, alguma coisa errada que a gente não sabe direito o que é. E uma coisa que é importante lembrar é que esse anel, um dos míons, aliás, é um experimento incrível, é incrível. Os míons são acelerados no anel. Você lembra que eu falei que os míons se desintegram rapidamente, né? Então, eles têm que ser acelerados para ter esse fator de dilatação temporal, para não decaírem. Então, é incrível o experimento. Mas é o mesmo ímã que foi usado no Brookhaven. Eles desmontaram o experimento em Brookhaven e levaram para o Fermilab, porque eles têm uma fonte no Fermilab muito mais intensa de míons. Então, é o mesmo aparelho. É claro que eles checaram e rechecaram tudo. Eu não quero dizer que as chances são menores de ter um erro sistemático, mas tudo indica que, eu não sei, não sei, eu não sei responder essa pergunta. Pode ser, pode não ser, não sei. Tá bom, Rogério. Obrigado mesmo pela sua atenção aí para explicar para a gente essa história aí. De nada. Tchau, tchau, Salvador. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.